Fala meus otakus, beleza? Hoje eu vou trazer o primeiro de alguns vídeos que eu quero traduzir para o português. Esses vídeos são do canal do Mr. Morge, é um grande teórico de One Piece e eu sou um fã. Ele muitas vezes aborda temas e faz análises da obra que me deixam sem palavras. Por isso eu queria trazer isso para vocês, os fãs brasileiros de One Piece. O canal dele é em inglês. Eu tentei contato com ele para pedir autorização, mas infelizmente não consegui. Então resolvi fazer o vídeo mesmo assim. Se ele quiser um dia derrubar por copyright, fazer o que, né? O link para o canal dele vai estar na descrição do vídeo. Então quem entender inglês ou quem quiser dar suporte pro cara, vai lá e se inscreve e deixa um like. Nesse vídeo ele fala sobre a filosofia em One Piece e é muito interessante. Então vamos lá? Um dos aspectos mais determinantes de One Piece que me parecem quase que completamente não debatidos é o quão único é o seu conflito fundamental entre as obras de fantasia. Eu sei que esse vídeo se chama Filosofia de One Piece, mas nós precisamos de um momento para falar desse conflito fundamental primeiro, antes que nós possamos entrar nas ideias por trás dele. Então, para a maioria dos trabalhos de ficção, e nós vamos focar especificamente em fantasia aqui, normalmente você pode categorizar o conflito entre uma de duas categorias básicas. Categoria A, em que os bonzinhos estão em controle da sociedade, ou B, em que os malvados estão no controle da sociedade. A maioria dos mangás shounen tende a ter uma boa sociedade em que as pessoas ruins são uma força do mal que tentam arruinar a ordem estabelecida e os heróis devem vencer essa ameaça. E claro, você pode observar isso em diversas fontes de obras populares também. Histórias em que os heróis devem prevenir a escuridão de tomar o poder ou criminosos causando problemas para a sociedade, ameaçando o mundo e etc. E pelo outro lado, existem diversas histórias que têm outro tipo de conflito, em que os malvados estão em controle da sociedade e os heróis têm que se rebelar contra algum tipo de força sombria que já se estabilizou em comando. Existe um regime opressor ou um governador malévolo, uma distopia, tudo isso muito comum de ser visto. Obviamente existem histórias em que há mal dos dois lados, mas de qualquer forma, a história continua sendo principalmente sobre um dos dois conflitos, então ficaria mais como o cenário de um problema primário e um problema secundário. Então, nós temos One Piece. É a única série em que o conflito é verdadeiramente dividido no meio. Existem dois grandes males no mundo de One Piece. Piratas causam terror e caos, enquanto causam tumulto entre as ilhas e são vilões que nossos heróis precisam vencer, para proteger a ordem estabelecida de boas sociedades. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a maior sociedade do mundo está sob um regime autoritário e opressor que nossos heróis precisam se rebelar contra. As forças que ameaçam destruir a sociedade e as forças das quais a sociedade precisa se libertar compõem partes iguais do conflito, e nós vemos isso em cada passo do caminho. No momento em que parece que o Oda está conclusivamente armando para que um lado seja o mal supremo da série, ele imediatamente nos lembra que o outro lado é tão significante quanto. Então, tendo em mente que One Piece é baseado em um conflito contra dois lados iguais, dois grandes males, os piratas e o governo mundial tendo exatamente o mesmo peso na obra, nós podemos agora começar a debater sobre o conflito ideológico central da série, liberdade contra autoridade. No nível mais básico que alguém pode ler a história de One Piece, vemos essencialmente um ataque à ideia de autoridade, e de várias formas ela é. Desde o primeiro dia, a dicotomia primária da série sempre foi piratas contra marinheiros. Os marinheiros são a forma física do governo mundial. Eles são o braço da autoridade que visa reprimir os piratas amantes da liberdade. Então os dois lados estão perpetuamente em disputa. Mas por mais que nós vejamos isso sendo enfatizado o tempo todo, que piratas e marinheiros são completamente opostos um do outro, que os marinheiros são os bonzinhos e que os piratas são os malvados, claramente, na realidade, é repetidamente mostrado que esses rótulos não significam nada. O primeiro arco da série, Romance Dawn, é primariamente sobre comunicar essa ideia ao leitor. Através da realização de Kobe, que os marinheiros não são bons simplesmente pelo mérito de serem marinheiros, e na realização de Zoro, de que ser rotulado como um cara bom ou um cara ruim não muda em nada o que ele realmente é, nada que vai explodir sua mente, mas estabelece uma perspectiva fundamental para o leitor sempre questionar rótulos dali para frente. Porque quando continuamos através do mundo de One Piece, nos é sempre mostrado que as supostas linhas entre certo e errado, pessoa boa e pessoa ruim, pirata e marinheiro, realmente são arbitrárias e sem significado. Essas linhas podem ser facilmente atravessadas ou borradas. Existem até personagens que eram parte do governo mundial num dia e piratas no outro. Então, se todas essas linhas e rótulos não têm importância, por que elas existem? Porque as pessoas no controle dizem que elas existem. E é criando essas distinções que as pessoas que estão no comando conseguem se manter no comando.
Então aqui que nós chegamos ao verdadeiro problema que o Oda parece estar comunicando sobre o conceito de autoridade. Primeiro, que quem quer que seja que tenha autoridade sempre pode ditar o que é certo e o que é errado para o resto das pessoas. Segundo, que aqueles que são autoridade não são autoridade porque são moralmente justos, mas porque eles simplesmente possuem mais poder. Afinal, foi dessa forma que o governo mundial ganhou autoridade 800 anos atrás. Houve uma guerra vencida pelos 21 Reinos Unidos que os levou a assumir a autoridade do mundo, enquanto destruíam qualquer oposição. Depois disso, eles redefiniram o certo e o errado em seu favor, rotulando atos tipo buscar conhecimento como crime. O poder faz o certo, a história é escrita pelos vencedores e quem estiver no controle pode definir a justiça da forma que eles acharem que deve ser. Essas verdades permeiam todos os níveis da narrativa de One Piece, além de apenas o governo mundial. Por Doflamingo, nos contam que quem quer que ganhe no fim se torna a justiça, e por Doflamingo nos é mostrado a história de um pirata que tomou o controle através da força e se remodelou como um rei justo. Em Dressrosa, a sua palavra era a lei, ele que decidia o que era certo e errado, e qualquer um que não o seguia era um criminoso. Ele apareceu como um pirata, mas se tornou autoridade, simplesmente porque ele era mais forte que a autoridade anterior. De forma similar, a família Kozuki era amada pelo povo de Wano enquanto estavam no poder, até que um pirata chamado Kaido chegou e os destronou. Agora, crianças são ensinadas que os Kozuki eram o mal e que Kaido não é um pirata, mas um protetor benevolente do reino. Nós quase vimos essa transição de pirata a autoridade acontecer em tempo real no começo da história, enquanto Crocodile tentava assumir o controle de Alabasta e criar uma nova nação. Se ele tivesse vencido, ele teria se tornado o rei de uma suposta utopia, mas por ele ter perdido, ele acabou como um simples criminoso. O ponto que nos é mostrado o tempo todo é que a linha entre autoridade e criminoso é insignificante. Tudo é fluido, nada é absoluto. Os vencedores e perdedores podem mudar de lugar a qualquer momento. Os piratas de hoje podem ser os marinheiros de amanhã. Se o Barba Branca tivesse vencido em Marineford, ele poderia muito bem marchar até Marijoa, sentar no trono e declarar sua tripulação como o novo regime justo que governa o mundo. Em vez dos piratas do Barba Branca, eles seriam o governo do Barba Branca. Se natureza e autoridade é tão sem significado, então a pergunta controversa que o Oda parece estar levantando é: por que alguma grande autoridade ou governo deveria ser capaz de ditar o que é certo e errado? Simplesmente possuir autoridade não indica a herança de uma moral justa, e sempre se terá razão de questionar por que uma autoridade é empoderada desde o começo. Isso não é um conceito limitado ao mundo de One Piece, pode ser também verdadeiro no mundo real. Os vencedores fazem as regras. Até as democracias são uma forma do poderio criar o correto, visto que o lado que tem mais pessoas essencialmente tem mais poder e pode decidir o que é certo para o resto. É por isso que a justiça absoluta que a maioria dos marinheiros em One Piece dogmaticamente sustenta é deliberadamente exagerada. É para supostamente martelar na cabeça das pessoas que, olhe, seguir um código de justiça porque uma autoridade maior disse que isso é certo ou aquilo é errado por si só. Em contraste, o Oda insiste que você deve pensar por si mesmo. Não aceite que uma autoridade possa decidir o que objetivamente é a justiça simplesmente pelo mérito de ter a autoridade. Essencialmente, você deve pensar como um pirata. Ser um pirata é tão massivamente romantizado na história que aqueles que se tornam piratas por mal ou por bem estão optando por se libertar do sistema e estão vivendo a vida pelos seus próprios termos. Isso não significa somente que eles se recusam a obedecer à autoridade, mas também significa que eles não estão inscritos em nenhum tipo de sistema moral de certo e errado criado por uma autoridade. A filosofia dos piratas é bem simples. Viva do jeito que você quer viver e faça o que você quer fazer. Sob esta filosofia, certo e errado é simplesmente sobre o que você acha que deve ou não ser feito. A liberdade para tomar essa decisão é tudo o que importa. É por isso que nessa série nós podemos seguir um elenco revigorante e inexplorado que não pertence a uma grande organização, que não obedece a nenhuma grande autoridade, que não possui regras estabelecidas que devem ser seguidas ou até mesmo um determinado código moral. Em qualquer instância, os chapéus de palha podem decidir por eles mesmos o que eles querem fazer. Eles têm total liberdade sobre obrigações morais, eles operam puramente sobre seus desejos e lutam pelo que eles se importam. Toda vez que eles optam por salvar uma vida ou defender um inocente, nunca é porque eles são supostamente obrigados a isso por serem heróis altruístas. É sempre baseado em suas decisões pessoais. Se o Zoro sente empatia por uma pessoa ferida, ele pode simplesmente salvá-lo, mas se ele não sentir por não gostar da pessoa, então ele não ajudará. A maioria das decisões do Luffy em ajudar a salvar uma pessoa inocente são porque ele simplesmente quer ajudar um amigo. O que você nunca verá o Luffy fazer é algum tipo de monólogo pregando o que é certo e o que é errado. Na realidade, Oda já explicitou que como pirata,
Luffy nunca irá falar sobre o que a justiça significa, mas ao mesmo tempo, o ponto é que por ter um personagem como Luffy existindo em contraste àqueles que pregam sobre justiça, o Oda consegue mostrar ao leitor que toda forma de justiça tem um tipo oposto de justiça. Então se a justiça absoluta é um código de certo e errado ditado por alguma autoridade, então o tipo oposto de justiça parece ser algo das linhas de justiça do pensamento livre, a qual não existem leis universais de certo e errado que as pessoas devem seguir cegamente, mas que na verdade cada dilema é único e cabe a você decidir por você mesmo o que precisa ser feito. Essa é a essência da liberdade. A mentalidade pirata de não deixar nenhuma autoridade lhes dizer o que fazer, essa mentalidade de fazer o que quer e não deixar ninguém te controlar é uma filosofia intensamente perigosa para o mundo real. Uma atitude que seria categorizada como terrivelmente egoísta no mundo real é romantizada em One Piece pelo Chapéu de Palha. Porém, quando olhamos além do Chapéu de Palha, que conseguimos ver a problemática da mentalidade pirata. Considere um personagem descaradamente maldoso como a Big Mom. O modo em que ela e Luffy vivem suas vidas é essencialmente o mesmo. Ambos se recusam a se ajustar e simplesmente fazem o que querem. A diferença é que os caprichos do Luffy geralmente levam a ações benignas, enquanto os da Big Mom, obviamente, levam a ações malignas. Se tudo o que importa é o seu desejo, seus caprichos, o que você quer fazer e o que você acha que é certo ou errado, isso claramente resultará em problemas para os outros. E se você pensasse que uma raça inteira deve ser subserviente à sua? E se você não se importar com o resto do mundo e quiser somente incitar a violência por diversão? Os truques que o Oda usa para se safar ou apresentar a mentalidade pirata de uma maneira tão positiva são 1. Criar uma força exageradamente opressora, que é literalmente o governo do mundo inteiro, que vai tão longe a ponto de impedir indivíduos de procurar conhecimento. 2. Ter um elenco de protagonistas que vão de encontro a isso, porque eles fazem o que querem, sem se preocupar o que é supostamente certo ou errado, ou o que é permitido ou não. É impossível o leitor não torcer por esses personagens que operam inteiramente sobre o que eles sentem que deve ser feito. E bem desse jeito, nós somos envolvidos pela mentalidade pirata. O fato de que o Oda conseguiu fazer essa ideia bem controversa de se fazer sempre o que quiser em seus próprios termos, uma ideia que os leitores realmente abraçam enquanto leem a história, é um de seus feitos como autor mais subestimados e impressionante. A realidade que ele habilmente nos faz esquecer durante a série é que no final das contas, a Grande Era Pirata é de fato pura anarquia e terror. Quando todos têm essa mentalidade pirata de fazer o que quiser, o caos reina supremo. Então, para que o leitor entenda ambos os lados do problema, Oda estrutura a história de um jeito em que inicialmente nós entendemos que piratas são maus. Mas quando a história progride, ele foca cada vez mais em desafiar a ideia de autoridade, construindo o governo como uma terrível força opressora e fazendo o leitor celebrar nos heróis de espírito livre que se recusam a deixar alguém lhes dizer o que fazer. Então, quando nós nos aproximamos da metade da história, a mentalidade pirata é praticamente mantida num pedestal, como se fosse uma coisa maravilhosa. Liberdade sempre é bom, fazer o que quiser é bom. Então, nós chegamos na saga de Marineford, onde Oda realmente começa a descrever o governo mundial como o pior dos piores, planejando que eles executem um dos nossos personagens favoritos, introduzindo Stan e o Bito, nos mostrando as coisas horríveis que eles fazem com os prisioneiros, realmente nos deixando animados para ver Luffy, a personificação da liberdade, liderar uma revolução contra essa autoridade. Até que o Oda completa o ciclo e nos traz um choque de realidade, apontando que tudo que o Luffy está fazendo também é terrível. A mentalidade pirata de sempre fazer o que quer está para trazer terríveis consequências para um monte de gente inocente, porque quando se desencadeia centenas de piratas que irão fazer o que bem entenderem, muitos deles irão optar por fazer coisas realmente ruins. Por mais que o governo mundial seja construído para ser essa terrível autoridade, o que aconteceria se ele fosse destruído? Como um mundo cheio de piratas que fazem o que bem entendem seria? Nada mais que um estado da natureza. Então o que é pior, autoridade absoluta ou anarquia? Esse dilema apresentado na saga de Marineford é demonstrado com clareza em seu clímax, o que é essencialmente a conclusão da primeira parte da história. Nessa página, o Oda captura a essência dos confrontos de One Piece, nos mostrando o pior dos dois mundos. No topo temos o Akainu, numa voracidade brutal, esbravejando sobre a justiça, enquanto ele ceifa sem misericórdia as pessoas que tentavam fugir. Embaixo, temos a imagem do próprio mal que Akainu se refere, um pirata que de fato quer destruir o mundo. Nós vemos desejos para a ordem absoluta e para a anarquia absoluta retratados na mesma página. De certo modo, Akainu está certo sobre os males da pirataria, basta olhar o que acontece no painel abaixo dele. Mas ao mesmo tempo, suas ações cruéis ao buscar a justiça absoluta são tão ruins quanto as do pirata que ele despreza. Similarmente, podemos dizer que o Barba Negra quase se justifica em querer destruir tudo e despedaçar Marineford.
Basta olhar o que acontece no painel acima dele. Em todo esse arco, nós vemos os marinheiros como os opressores que executam um filho pelos pecados de seu pai. Nós queríamos ver esse governo opressor sendo derrotado, mas olhando para o Barba Negra, enquanto ele gravemente proclama que irá destruir tudo, nós não podemos deixar de pensar, não desse jeito. Marinheiros extremos como Acaíno enxergam o mundo em preto e branco e acreditam que o correto é destruir todos os indivíduos que ameaçam a ordem do mundo. Do outro lado, Barba Negra diz a Hannibal que o mundo não é tão preto e branco, que não tem sentido tentar estabelecer um certo e um errado absoluto. Então, Barba Negra destruiria com satisfação o símbolo opressor de ordem que é Marineford. Ironicamente, Barba Negra querendo fazer isso justifica a visão do mundo de Acaíno, e então o ciclo se completa. Até considerando a tragédia da morte do Ace, em geral, o que isso queria nos mostrar? Quem era o vilão disso tudo? A autoridade opressora que o executou? Ou o pirata sem lei que criou o conflito inteiro para servir aos seus próprios desejos? Mas então, foi a existência do governo opressor que levou o pirata sem lei a nascer? O ponto final é que existem tons de cinza em todo lugar. O governo mundial é certamente opressor, mas ainda existem muitos bons marinheiros que legitimamente lutam pelo que é certo, porque o mundo precisa de ordem. Ao mesmo tempo, os piratas levantam a bandeira da liberdade, mas o fato é que muitos deles são apenas pessoas más que querem causar destruição. Tudo depende da forma que é retratado. Os leitores gostam mais da ideia de liberdade do que de autoridade, mas também, provavelmente, preferem a ideia de ordem do que a de anarquia. Então, o que seria a resposta para tudo isso? Eu acredito que muitos leitores estão sob a impressão de que One Piece prega a ideia de liberdade acima de tudo, e de um jeito prega mesmo. Mas o ponto que quero chegar é que existe também outra camada que o Oda tenta comunicar, o lado sombrio da liberdade. A mentalidade pirata não é hereditariamente bondosa. O tipo de pessoa por trás dessa mentalidade também importa. Sim, toda vez que o Luffy acaba com uma autoridade, ele cria uma nova terra pura, honesta e livre. Mas do outro lado, o paraíso hedonista e sem leis do Barba Negra também é um tipo de liberdade, e mostra o que um estilo mais tradicional de pirata traria para o mundo se fosse ele quem derrubasse toda a autoridade. Ao mesmo tempo, nem todas as figuras de autoridade são demonstradas como ruins. Existem bons governantes em One Piece. O problema parece ser com a autoridade que ultrapassa as fronteiras e impõe controle demais, ou suas próprias noções de justiça sobre o povo. Então, considerando tudo isso, seria a resposta que um sistema de autoridade e ordem é ok, desde que as pessoas ainda estejam livres para fazer e pensar o que quiserem? E se as pessoas devem ser livres para pensar e fazer o que quiserem, então a diferença entre a pura liberdade dos chapéus de palha e a visão de liberdade dos piratas malevolentes é que os chapéus de palha nunca impõem sua liberdade sobre outras pessoas, que eles fazem o que querem sem forçar ninguém a fazer alguma coisa. Isso parece ser a essência de onde o Oda quer chegar. Um mundo onde todas as pessoas são livres para fazer e pensar o que quiserem, desde que ninguém force sua vontade no próximo, o que provavelmente seria um mundo ideal. Mas o problema, obviamente, é que esse tipo de mundo seria impossível na realidade. Se todos são livres para fazer o que quiserem, então algumas pessoas irão certamente forçar sua vontade sobre outras para conseguir o que querem, o que significa que a autoridade será eventualmente necessária para manter essas pessoas restringidas, e a autoridade vem de ter o maior poderio, então no fim, a força que possui o maior poder acabará ditando o certo e errado para todo o resto, e então voltaríamos ao começo do problema discutido no início do vídeo. Basicamente, o mundo ideal que Oda imagina é nada mais do que um sonho, mas talvez essa seja exatamente a intenção. No fim das contas, One Piece é uma história sonhadora sobre sonhos. Enquanto a narrativa é retratada por um dilema moral que não possui solução no mundo real, essa épica história de mais de 1000 capítulos parece estar se desenhando em direção a um clímax que está destinado a nos mostrar uma visão de como um mundo utópico se pareceria se esse dilema fosse solucionado. E é isso por hoje, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Se sim, comente com sua opinião. Você quer mais vídeos do Mr. Morge? Se inscreva no canal dele e espere minha tradução. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Abraços!